É tão interessante quando a gente experimenta a fé pela base da Sagrada Escritura, como a gente acaba de ouvir. Mas ao longo de 2000 anos, e desde os primeiros séculos, nós cristãos católicos, nós não apenas olhamos para a Sagrada Escritura, mas nós olhamos para um processo onde Deus, e quando Ele continua a se revelar, Ele se revela também na tradição. Porque a própria palavra de Deus é fruto de uma tradição. É uma experiência de homens que vão se lembrando à medida em que o tempo vai passando, o que o Senhor falara, e usando essas palavras para, nos momentos certos, trazerem as respostas certas. Por isso a sagrada tradição, ela continua a escrever a palavra de Deus, que somos todos nós, porque tudo que Deus fala existe, e portanto, o documento do Vaticano II, Dei Verbo, diz que a palavra de Deus é tudo o que é criado, e dentro da palavra de Deus, existe esta palavra escrita, codificada na linguagem do homem, para que, mergulhando nessa palavra, a gente encontre o Cristo, e encontrando o Cristo, a gente seja esta palavra traduzida no dia a dia. E aí nasce dessa experiência da tradição e da palavra, o magistério, que começa a ser confirmado também na palavra, quando aqueles que testemunharam visualmente o Cristo ressuscitado, voltavam-se para Pedro, para os apóstolos, para aqueles 11, depois 12, confirmando, a substituição de Judas, o traidor. E a partir dele, nós somos nascidos numa igreja de apóstolos. Ou seja, é por isso que a gente chama a igreja católica, quer dizer universal, apostólica, porque vem do testemunho dos apóstolos. Quem fez chegar essa palavra foi o testemunho dos apóstolos. E é por isso que estes homens, em todos os tempos da história, hoje que a gente chama de bispos, são importantes. Tem eles um pai. Este pai se chama Papa. Em algumas línguas latinas, como ali na Península Ibérica, na França, a gente chama o padre de Papa. Na Itália se chama o padre de Dom. E o único Papa, o único padre, é aquele que nós falamos Santo Padre, que é o Papa Francisco. Veja, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque existe uma história. E quando a gente fala da dedicação de uma igreja, nós não estamos falando apenas da dedicação de um templo. Este templo é dedicado, se eu não me engano, no aniversário do seu Monteiro, dia 5 de novembro, quando ele foi inaugurado, é isso, Então, este templo dedicado, comemoramos a dedicação dele no dia 5 de novembro. Mas, quando nós dedicamos este templo, nós não dedicamos o espaço meramente, mas nós dedicamos aqueles que farão ao seu tempo e no seu momento parte desse espaço. Ou seja, quando eu vou lá, padre, vem benzer a minha casa, eu abençoo quem entra e quem sai, quem mora, quem lá está, quem passa. Quando eu vou abençoar um comércio, eu não abençoo os produtos, as paredes, eu abençoo todos aqueles que lá farão as suas relações comerciais e assim em diante. Por quê? Porque a igreja somos nós. E é interessante que Jesus não abole o templo. Muitos de nós hoje querem encontrar Jesus sem o testemunho apostólico. Leem a palavra, se acham donos, presidem uma célula chamada cristã, mas que de cristã não tem nada, porque uma célula não vive sozinha. Sabe que a única célula que vive sozinha se chama ameba, é bactéria. E é por isso que a igreja, com os seus núcleos, com as suas pequenas comunidades, ela vai se formando uma comunidade e vai construindo uma matriz, que não é o lugar único de se rezar, mas é o principal,
em que a gente se reúne numa capela para celebrar a festa da semana, minimamente, mas porque durante a semana a gente se comprometeu com o dízimo, com as pastorais, com o pobre, a gente se comprometeu com a catequese, então a gente vem celebrar. E hoje nós celebramos então, não apenas a dedicação de uma igreja lateranense, etc e tal, que fica nesse bairro Latrão, que enfim foi catedral, etc e tal. Nós não celebramos isso somente, mas nós celebramos a nós. E por isso o Evangelho traz para nós. Para nós. E ele traz diante de Jesus. Porque Jesus sabe que o templo será destruído. No ano 70, este templo foi destruído e não foi reconstruído até hoje. A gente fala do Muro das Lamentações, que não fazia parte do templo. O Muro das Lamentações é o muro de arrimo, que Herodes, quando ampliou aquele espaço, até para deixar o Palácio de Antônia bem no nível, para que os romanos pudessem ver, ele criou aquele muro de arrimo, que é a única coisa que sobra do templo. Mas aí existe uma outra identificação com o templo. Lá era de fato o único lugar onde os judeus poderiam fazer sacrifício. Mas o sacrifício de Jesus acontece fora do templo e fora da cidade. Hoje está dentro da cidade a Basílica do Santo Sepulcro, mas quando Jesus foi crucificado, não. O monte estava fora, para dizer que todo monte é santo, que todo lugar, como ele confirma na palavra, onde 2 ou mais estiverem reunidos, é santo. Mas padre, então por que precisa da igreja? Porque nós precisamos da igreja. Porque quando a gente é célula sozinho, a gente vira ameba. Mas quando nós estamos reunidos em torno de uma renúncia, porque eu renuncio a mim para casar, eu sempre falo, o marido renuncia 4 bilhões de mulheres no mundo e a mulher renuncia 4 bilhões de homens no mundo quando diz o sim a o seu esposo, a sua esposa. E nós, quando estamos aqui reunidos, e por isso professamos a fé, renunciamos todas as outras fés que existem no mundo para dizer, este é o caminho no qual eu encontro a verdade e construo a vida, porque é o caminho de Cristo. E esse é o motivo da nossa reunião. Que pergunta a cada um de nós, como anda o zelo pela nossa casa? Eu sei que milhões de pessoas que nos acompanham agora no Brasil, ficaram com preguiça de voltar às suas igrejas. Acomodaram-se muitas vezes com esse momento de graça, onde a gente tem possibilidade de estar aí na sua casa, através do canal da família, mas você aí de casa, não celebra a Eucaristia, você experimenta um momento da palavra, porque quem está celebrando a Eucaristia é que está aqui. Como acontece quando a gente liga a televisão na receita da Cláudia Tenório, ou da Bendita Hora, às 3 da tarde, a gente vê a receita, como você está vendo a receita aí, mas lá no domingo você tem que ir à sua missa, você tem que participar, como nós estamos participando aqui, porque aqui a gente não só vê a receita, no final a gente partilha essa receita e todos nós nos alimentamos. Então é diante dessa experiência de amor e de uma profunda misericórdia que Deus deixou a cada um de nós, que Ele continua presente. Mas Ele continua presente não de modo mágico, não, nem de modo simbólico, como muitos afirmam. Ele continua presente na realidade humana. Por quê? Ele mostra a nossa fragilidade. E inclusive a igreja é frágil nos homens, mas não é frágil enquanto corpo místico, e essas coisas convivem. Nós demonstramos e continuamos a demonstrar a necessidade da presença de Deus, não só na palavra, porque nós não somos só palavras, mas quando o pão é repartido no meio de nós, e aquilo que chega até a cruz de Cristo, pela graça do Espírito Santo, faz com que, transubstanciado,
a igreja reunida num templo digno, sob a presidência do sacerdócio comum, num sacerdócio ordenado, e as suas mãos sacerdotais. O que era pão deixe de ser pão e passe a ser companhia para cada um de nós. O que era um Deus acima, passa a ser um Deus abaixo, que se faz alimento. E como diz Santa Teresinha, no templo, ele vive prisioneiro do nosso amor, porque ele está à espera da nossa visita, ali no tabernáculo, onde ele fica guardado. Eu gosto muito de celebrar esse dia, porque hoje eu faço 11 anos que eu sirvo como pároco na paróquia do Senhor Bom Jesus das Paineiras. Jamais sonhei na minha vida que ia ficar tanto tempo numa paróquia, mas louvo a Deus por cada um e cada uma, que me ama nas minhas qualidades e nos milhares e muitos defeitos que eu tenho. Por aqueles que estão comigo, direta ou indiretamente, por aqueles que se sentem próximos ou se sentem mais distantes, mas não deixam de caminhar construindo essa igreja. Foi um 9 de novembro de 2011 que eu fui para a paróquia do Senhor Bom Jesus, e sou muito grato por isso. E é hoje, um 9 de novembro de 2022, que eu convido cada um e cada uma a de fato a deixar-se e comprometer-se pelo zelo da casa do Senhor, que é quando a gente cuida para ser cuidado. E eu, como o Papa Francisco, eu vejo a igreja justamente como esse lugar, um hospital de gente que está sempre em guerra, porque quando eu estou ferido, eu não vou descontar em quem me feriu, eu vou me curar, igual a gente faz com o hospital. Sei lá, se eu tomo refrigerante demais e fiquei diabético, eu não vou lá pinhar fogo na fábrica de refrigerante, né? Mas eu vou no médico tomar o remédio. E é isso que a gente vem fazer aqui. Porque se a gente fosse descontar tudo que o mundo faz para a gente, todas as perseguições, todas as dificuldades, todas as pessoas que a gente não vai muito com a cara, se a gente pegasse uma metralhadora e matasse tudo e metesse fogo lá fora, nós viveríamos um tempo que não é o de Cristo, do perdão e da misericórdia. Mas também, se a gente tentar perdoar e viver a justiça da porta para fora, nós nunca vamos conseguir viver a justiça que existe cá para dentro. Porque cá para dentro, a gente não vai atrás de descontar, a gente vai atrás de amar. E quando a gente tem vontade de amar, mesmo sendo limitado no amor, Deus nos ama. E aí, a cura vem de dentro para fora. Por isso que, se você quer ser curado de alguma coisa, dedique pelo menos 10 minutos do seu dia para estar diante do Santíssimo Sacramento, a capela do Santíssimo que existe na sua paróquia. Vejam, a gente diz que tem intimidade com Deus. Imagina se você tivesse a intimidade com a tua esposa que você tem com Jesus, o visitando na Eucaristia. Imagina se você com a tua esposa ou com o teu esposo passasse apenas 1 hora por semana, ou 2 horas por semana, nas missas que você participa, diante do Senhor. Qual a intimidade que você teria com ela? Talvez você esquecesse até o nome dela, como muitos de nós já esqueceu o seu nome, o que ele fala, o que ele promete e o que ele faz, porque perdeu a intimidade. Eis que a igreja também abriga aquele, repito, que como diz Santa Teresinha, no seu amor é prisioneiro do nosso amor e está à nossa espera. Agora, como alimento, todos os momentos lá, guardado no Santíssimo Sacramento, no tabernáculo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cantando, façamos o nosso ofertório, querendo sempre apresentar diante de Deus
também as nossas limitações, também o que falta em nós, porque falta muito em nós do zelo para que aqui sejamos cuidados, aqui permitamos que o Senhor nos ame, aqui permitamos que Ele nos cuide, em vez da gente sair destruindo o mundo, que muitas vezes nos oprime, nos cala, nos rouba a liberdade e tantas outras coisas. Aqui é o lugar da libertação.